me chamo Annelise Cóssio e essa é a disciplina de intervenção precoce. Então, inicialmente falaremos sobre o que é crianças e direitos humanos. Em seguida, surgimento e a definição da intervenção precoce e, por último, a intervenção precoce em Portugal. Então, crianças e direitos humanos. Por que eu trouxe isso? Essa questão é que a filosofia da intervenção precoce está diretamente relacionada com a Convenção sobre os Direitos da Criança e também com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, falando um pouco do que é essa Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi desenvolvida pela Unicef em 1989, definido no artigo 23º, é o seguinte: a criança com deficiência ou em risco de atraso no desenvolvimento, ela tem o direito de uma vida plena que garanta a sua dignidade, favoreça a sua autonomia e a sua participação ativa na comunidade. Ela também tem o direito aos cuidados especiais e de assistência gratuita, sempre que isso for possível, porque nós sabemos que também não são em todos os países que se tem esse acesso gratuito, não é? E de acordo com a sua situação e da sua família. Por fim, o acesso à educação, à formação, aos cuidados de saúde, à reabilitação, ao emprego futuro, quando ela finalizar os estudos, às atividades recreativas, à integração social, o seu desenvolvimento pessoal e as atividades culturais e espirituais, que também são muito importantes para o seu desenvolvimento. Já em relação à Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é um documento que a ONU, em 2006, ela desenvolveu para que os Estados-partes cumpram com aquilo que eles assumiram, que foi o seguinte: todas as crianças com deficiência têm o direito a tomar todas as medidas, ao Estado tomar todas as medidas necessárias para garantir o pleno gozo dos seus direitos humanos e a sua liberdade. As crianças também têm primazia nos seus interesses. E, por último, o direito à intervenção precoce, à saúde, à educação, à reabilitação e à habitação. Esses pontos principais que eu selecionei estão nos artigos 7º e do 23º até o 26º. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada com mais tempo para poder ler esses documentos, e é uma questão que é importante até para conhecimento e saber aquilo que as pessoas com deficiência e as crianças têm direito. Então, esses dois documentos serviram de base para o desenvolvimento da intervenção precoce. E agora eu vou falar um pouco do surgimento e a definição do que é a intervenção precoce. A intervenção precoce, na sua história, teve 3 gerações. A primeira geração foi criada em 1960 nos Estados Unidos. E ela tinha como uma filosofia de educação compensatória, ou seja, recompensar os déficits das crianças que estavam em desvantagem social, e depois, ao longo dos anos, eles também ampliaram para as crianças com algum tipo de deficiência. Essa filosofia compensatória entendia a criança, assim, tinha uma perspectiva sobre o cariz biomédico, também terapêutico e centrado totalmente no desenvolvimento da criança. Ela tinha como objetivo principal evitar o agravamento, atenuar ou até mesmo eliminar os déficits. Okay? A segunda geração, assim, com o tempo, a intervenção precoce até meados dos anos 70, ela foi desenvolvendo. Novos autores, novos cientistas da área foram entendendo o desenvolvimento da criança na área das ciências da educação e das ciências sociais. Então, como consequência, a intervenção precoce também foi progredindo com base nesses estudos. Então, ela passou a perceber a criança com base na teoria ecológico-sistêmica e bioecológica do Bronfenbrenner, que falaremos ainda nos próximos slides, não nesses, mas nas aulas seguintes. E com base nesse aprofundamento teórico e científico, a segunda geração da intervenção precoce, ela foi marcada nos anos 80 com a mudança de ser só uma abordagem compensatória
para ser práticas que envolviam, além da criança, a sua família e a sua comunidade. E essa segunda geração também esteve fortemente amparada pelas descobertas científicas do professor Dunst. Na terceira geração da intervenção precoce, que foi em meados dos anos 90, a intervenção precoce englobou as teorias desenvolvidas da filosofia das práticas centradas na família. Significa isso. E essa abordagem centrada na família foi desenvolvida por Dunst, seus colegas, seus colaboradores, que é o que? Preconiza, assim, em termos gerais, as práticas preconizam a família na intervenção precoce. As definições, os processos, todos que estão relacionados à sua criança, a família faz parte. Por isso que se chamam práticas centradas na família, ok? Aqui eu trouxe o que é esse conceito da intervenção precoce, que são um conjunto de serviços e recursos especializados para as crianças com idades entre os 0 e 6 anos, que essa é a faixa etária designada como precoce, e também as suas famílias. E elas devem ser realizadas, esses serviços, esses recursos devem ser realizados nos seus contextos naturais, que seja amparado por uma equipe multidimensional orientada para a família. E, de maneira geral, a intervenção precoce ela tem como objetivo assegurar e incrementar o desenvolvimento pessoal da criança e também de seus familiares, fortalecer as autocompetências da família e promover a inclusão social da criança e da sua família. Já os objetivos específicos são apoiar as famílias a alcançarem os seus objetivos, promover a autonomia e o envolvimento da criança nos seus domínios chaves, também ao generalizar competências e construir e apoiar suas competências sociais. E, por fim, prevenir a emergência de futuros problemas e ou incapacidades, tanto em relação à criança quanto em relação à sua família. Então, o profissional da intervenção precoce, ele tem como objetivo prestar um apoio à família e não um serviço. Então, ao providenciar os apoios e recursos às famílias com essa idade precoce ou com atraso ou risco em desenvolvimento, ele ativa as redes de apoio da família, sejam elas formais quanto informais. O que são as redes de apoio formais? São os médicos, são os psicólogos, são as assistentes sociais, assim como os educadores titulares de turma. E os serviços informais são família, vizinhos, colegas, pessoas próximas à família que têm um laço com essa família e que também acabam de uma forma indireta influenciando tanto para a criança quanto para a sua família no seu desenvolvimento, nas suas relações, enfim. Essas pessoas, e tanto dos ambientes formais quanto informais, possuem um grande impacto nas famílias. Então, esse profissional vai articular todos esses apoios para que funcione a família de maneira que ela cumpra os seus objetivos definidos dentro da intervenção precoce. Também aprofundaremos um bocado mais sobre isso nas próximas aulas de intervenção precoce. O profissional da IP também tem como objetivo promover a competência e autoconfiança da família da criança, porque a intervenção precoce, ela entende que a família não vai ficar para sempre com aquele profissional, tanto a família quanto a criança, né, que está sendo atendida. Então, promover as autocompetências e autoconfianças da família é, de certa forma, empoderá-las para que elas saibam dos seus direitos, para que elas também desenvolvam habilidades, para que elas revivam algumas habilidades que estavam adormecidas, digamos assim. É uma forma de trazer confiança para que aquelas pessoas entendam que elas são capazes, sim, de ter recursos para desenvolver o próprio filho, ok? O profissional de intervenção precoce também cria oportunidades de aprendizagem nos contextos de vida diária
para que a criança se desenvolva, ou seja, a criança não vai ir para um ambiente de clínica, um ambiente como um psicoterapeuta, numa sala individual, por exemplo. Isso não vai acontecer. As intervenções serão todas realizadas nos ambientes naturais, ou seja, na escola ou em casa. E sendo na escola ou em casa, isso será definido junto com a família e com a equipe que faz o apoio à intervenção precoce dessa criança. O profissional dessa área atua como um promotor desses ambientes que a criança está inserida, ao invés de ser um agente de intervenção direta. Então, como eu havia dito agora há pouco, não vai ser realizado um atendimento individual num setting de atendimento. Vão ser feitas as intervenções nos momentos naturais da criança, por exemplo, em sala de aula, okay? Ou em casa, no momento específico de lanche, de brincadeiras, enfim, vão ser desenvolvidas aí algumas competências de acordo com o plano individual de intervenção precoce da criança, mas que estejam fortemente relacionadas às atividades do dia a dia, para que não ocorra essa quebra dos contextos naturais. Por meio da intervenção precoce, as famílias se sentirão encorajadas a trabalhar diretamente com seus filhos, dos quais são os melhores especialistas. Sim, na intervenção precoce, entende-se que a família é a que melhor sabe sobre seus filhos. E se a gente for parar para pensar, é óbvio, porque as famílias passam a maior parte do tempo com os seus filhos. Por mais que elas passam o dia na escola, que elas tenham uma babysitter, ou passam em creches, nos jardins de infância, se for contar o tempo durante todos os dias, a família, no fim, é a que mais passa tempo com seu filho. E, além disso, ela tem a oportunidade de ver sua criança em vários momentos de vida diária. Não só em casa, como na creche. Na creche, sim, também pode falar com os educadores, pode acompanhar alguns momentos, mas em outros ambientes, como na própria família, reuniões de família, com os vizinhos, enfim, consegue perceber as várias interações da criança e como que ela se desenvolve nesses ambientes. Ela tem o privilégio, a família, de perceber o seu filho em vários contextos. E ela acaba, então, tendo esse maior conhecimento. Portanto, é a melhor especialista do seu filho. Agora eu vou trazer um pouco do que é a intervenção precoce em Portugal, porque ela é uma referência e é uma extensão daquilo que vem sendo nos Estados Unidos. Então, assim, a intervenção precoce, ela foi criada em 2009, a 6 de outubro, que foi decretado o decreto-lei do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que é chamado por SNIP. O SNIP ele é subdividido por comissões que estão espalhadas pelo país inteiro. Então, tem subcomissões de coordenação regional do Norte, do Centro de Lisboa, e Vale do Tejo, do Alentejo e o Algarve. E cada subcomissão é responsável por apoiar a Comissão Nacional e também como formular, organizar e transmitir as orientações para as ELIs. O que são as ELIs? As ELIs são as equipas locais de intervenção precoce, porque aqui em Portugal se diz equipas ao invés de equipes, ok? Mas as equipas, elas são compostas por profissionais de diversas áreas, de várias disciplinas, e esses profissionais são educadores infantis, especializados em intervenção precoce ou em educação especial, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, médicos e técnicos do serviço social. O SNIP, ele conta com os Ministérios da Solidariedade, da Saúde e da Segurança Social. E ele está subdividido por... Em cima ficam as equipas locais de intervenção precoce, que são as maiores responsáveis, pelos mediadores de caso. E esses mediadores de caso é que vão criar a rede de apoio, ou seja, vai ter o contato direto com as famílias, com a comunidade, com os serviços do sistema. Então, esse mediador
vai ficar responsável tanto por falar com as equipas locais de intervenção, quanto falar com a família e com as redes de apoio, porque entende-se que o mediador consegue ter um maior contato com essas famílias, uma maior aproximação, e também tem a questão de conseguir sentir uma confiança, tanto por parte da família quanto por parte do mediador. E essa confiança é que abre portas para se desenvolverem as atividades de desenvolvimento para a criança. Esse mediador vai ter também a noção de como que a família está estruturada na sua comunidade, quais os serviços de apoio ela tem, quais os direitos e recursos ela já foi atrás e aquilo que ela também não sabe. Então, esse mediador vai vai munir a família com essas competências e vai ter essa visão geral privilegiada do que é a família e como ela está inserida na sociedade. O SNP, ele tem como critérios de elegibilidade, ou seja, as crianças que podem ser referenciadas são crianças de 0 a 6 anos, que é entendido como período precoce, ok? Essas crianças têm que ter alterações nas funções ou estruturas do corpo que influenciam no seu desenvolvimento e na sua participação em atividades características da sua faixa etária e contexto social, e crianças que têm um risco grave no atraso do desenvolvimento, seja pela presença de condições biológicas, psicoafetivas ou ambientais cumulativas. Como objetivo específico das equipas locais de intervenção precoce são as seguintes. Essas equipas têm o dever de identificar as crianças e as famílias que são elegíveis para ter o acesso do Sistema Nacional de Intervenção Precoce. Essas equipas também devem assegurar e vigilar as crianças e as suas famílias que precisam de avaliação periódica devido aos fatores de risco e possibilidades da evolução do seu desenvolvimento, porque assim, inicialmente é feito um plano de intervenção precoce, que também contém anamnese, contém avaliações, contém relatos de desenvolvimento tanto na escola quanto dentro da família, enfim, é feito todo um estudo. E esse profissional, juntamente com a família, tem o dever de estar periodicamente revendo o plano, refazendo a avaliação, revendo objetivos, e pelo menos há 2 a 3 meses tem que ser feito esse tipo de trabalho. Okay? Também esse profissional da equipa tem que encaminhar as crianças e as famílias carenciadas ao apoio social e elaborar e concretizar o plano individual de intervenção precoce, que é o chamado PIP, de acordo com o diagnóstico da situação. Vale a pena dizer aqui que, para deixar bem claro, que a criança que tenha qualquer tipo de deficiência ou atraso no seu desenvolvimento, ela pode ser elegível para intervenção precoce. Ela não precisa de ter laudo. A partir do momento que alguém percebeu, seja da escola, seja da família, alguém da comunidade, que alguém próximo da família que perceba que aquela criança tem algum atraso no seu desenvolvimento, ele pode referenciar a criança para o serviço de intervenção precoce. Esse profissional da ELI também deve identificar as necessidades e os recursos que a comunidade possibilita para as famílias, dinamizando as redes formais e informais, articular sempre que necessário as comissões de proteção da criança e jovens em risco em outras entidades, com atividades na área da proteção infantil, assegurar para cada criança as medidas de transição adequadas para outros programas, outros contextos. Aqui eu posso dar um exemplo, por exemplo, da criança que sai do jardim de infância e vai para o ensino fundamental, vai para a primeira série. Então, é feito um plano de transição. Esse mediador também tem essa função, juntamente com a família, de criar um plano de transição. Articular com os docentes das creches e jardins de infância, que se encontrem colocadas as crianças integradas em intervenção precoce. Porque, sim, o mediador, como ele vai estar envolvido em todas as instâncias relacionadas com a criança, ele vai também trabalhar com o educador de infância, seja para saber como está o desenvolvimento da criança, seja também para fazer as intervenções na escola, caso seja optado por fazer essas intervenções nas escolas, que também podem ser realizadas no ambiente de casa.
referenciar para a intervenção precoce, cabe ao Ministério da Saúde garantir a detecção e a sinalização de todos os casos elegíveis para IP, mas como eu falei agora há pouco, qualquer pessoa ou entidade que perceba que a criança precisa do serviço de intervenção precoce pode referenciá-la. Claro que também tem que falar com a família antecipadamente para poder averiguar essa questão de se a família aceita que essa criança seja elegível para a intervenção precoce. O PIP, que é o que eu falei agora há pouco sobre o Plano Individual de Intervenção Precoce, vou falar brevemente do que significa. É um documento elaborado pelas equipes locais de intervenção precoce, onde está identificadas as preocupações, as prioridades e os recursos da criança e da família. O mediador, que vai cumprir a concretização do PIP, juntamente com a família, vai definir os objetivos e todo o passo a passo que vai ser feito nas intervenções com a criança, tanto os contextos também onde serão realizadas essas intervenções, e é organizado pelos profissionais e pelas famílias. E estão contidas informações referentes ao diagnóstico, ou não, podem ainda não ter diagnóstico, a avaliação do desenvolvimento da criança, que também é feita junto com a família, pode ser tanto no seu contexto familiar, também pode ser na escola, as definições de medidas e ações a desenvolver, as transições ou complementaridade entre os serviços e as instituições, porque em alguns casos as crianças podem precisar de apoios mais específicos e também esse mediador tem que entrar em contato com esses outros serviços para saber como que a criança está se desenvolvendo e como é que são os planos de intervenções desses serviços. Claro que o mais indicado é que a criança esteja sempre com um plano individual de intervenção precoce realizada pela intervenção precoce portuguesa, pelo SNP. Porém, nós sabemos que algumas famílias também recorrem por fora a alguns outros serviços individuais e que elas têm todo esse direito também. Porém, não podemos deixar de lado a conversa com esses profissionais para saber aquilo que está sendo trabalhado nesses sets de atendimento, ok? Os princípios estruturantes do SNP. Aqui eu trago que o mediador de caso deve facilitar a participação ativa da família em todo o processo de apoio da intervenção precoce, deve seguir a perspectiva transdisciplinar, que a perspectiva aqui transdisciplinar é que inclui profissionais de diversas áreas, a família da criança, como uma equipe de apoio que tem uma corresponsabilização, ok? Então, tanto a família quanto os profissionais, os dois têm o poder de fala, o poder de voz, e são tratados da mesma forma. A família, como ela é detentora do maior conhecimento sobre a sua criança, ela também é uma especialista na equipe. Então, esse mediador, e como parte dos princípios estruturantes do SNP, deve assegurar a promoção da autoeficácia dessas famílias. A participação da família nas equipes, especificamente na construção do PIP, é importante para a obtenção fidedigna de informações a respeito da criança e para a adequação de respostas consoante as preocupações e prioridades da família. E é isso, gente. Aqui estão algumas referências e eu vejo vocês nas próximas aulas da intervenção precoce. Obrigada.